Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hora da palavra, 30 de janeiro de 2023, quarta semana do tempo comum, segunda-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Jacinta Merescot, um exemplo de dedicação total a Deus. Por teu exemplo e desapego e pobreza, nos conduza a colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, que vivamos buscando o essencial ao invés da riqueza deste mundo. Rogai também a Deus para que as pessoas, os grupos mais favorecidos, que tenham a generosidade de compartilhar ou de partilhar os seus bens e a ajudar o próximo que mais sofre. Santa Jacinta Merescot, rogai por nós. O salmo do dia é o Salmo 30. Fortalecei os corações, vós ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservaste para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante aos homens. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Primeira leitura está em Hebreus, capítulo 11, de 32 a 40. E nessa leitura, nesse capítulo do livro dos Hebreus, que Paulo escreve aos Hebreus, Paulo fala da promessa, pois Deus estava preparando para nós e prevendo para nós algo muito melhor do que a graça concedida lá no Antigo Testamento. Deus estava preparando justamente Jesus, um tempo novo, uma restauração para todas as almas. Então vamos ao texto. Irmãos, o que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde da doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Aqui ele já está falando um pouco ali já do início do cristianismo, né? Então, além dos personagens do Velho Testamento, mas ele também já está falando dos mártires. Outros ainda sofreram a provação e dos escárnios, experimentaram os açoites, as correntes, as prisões, foram apredrejados, foram surrados e morreram a golpe de espada. Levaram ainda vida errante, vestido com pele de cordeiro ou pelos de cabra, oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não obtiveram a realeza da promessa, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso, não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. A plena realização que Paulo fala aqui lógico, a primeira vinda de Jesus, a primeira instalação, quando se instala a igreja, quando o Senhor nos pede, após a sua ressurreição, para que a igreja cresça, ide por mundo afora, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim a igreja vem até os tempos de hoje. Mas a plena realização de que Paulo está falando aqui é a segunda vinda do Senhor Jesus. Quando será então consolidado toda essa segunda aliança, Deus estará no meio de nós, a ressurreição final, o julgamento final. Então é por isso que ele encerra no versículo 40, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor, que é essa segunda vinda de Jesus. Por isso não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Então fazemos parte da igreja peregrina, fazemos parte da igreja que sofre, que espera. Vinde, Senhor Jesus. Todo
todo dia, toda vez que vocês participam de uma missa, você fala bem no finalzinho da missa: vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. É o que pede a igreja, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que aconteça esta segunda vinda, essa graça, essa misericórdia do Senhor, para que possamos ser resgatados e de novamente voltar a graça ao seio do Pai. Amém. Evangelho. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com corrente. Muitas vezes tinha sido amarrado com alguma corrente, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e os montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Muito importante isso aí, no versículo 10. Aqui os demônios pedem para que eles não sejam expulsos da região. Então há um grupo de demônios que age na região, ou bairro. Você vê que às vezes um bairro muito violento, ou uma região de prostituição, uma região. Então a gente tem essa influência em determinados grupos de pessoas que pensam em comum em relação ao pecado e na permissividade do pecado. Então, mas aqui o demônio pede com insistência a Jesus que não nos expulse da região. Então devemos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso bairro, orar pela cidade que você mora, pelo estado que você mora, porque a oração expulsa demônios. Versículo 11. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atiraram-se no monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os homens que guardavam os porcos, saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele que antes estava possuído por legião, e o endemoniado com os porcos. Então, começaram a pedir a Jesus que fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava novamente no barco, um homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos seus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, no versículo 15 do Evangelho de hoje, é interessante, porque as pessoas foram até Jesus, eles viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, versículo 15, e aquele mesmo que antes estava possuído pelo espírito mau que atuava na região. As pessoas que foram lá, eles não compreenderam. Tudo bem, perderam 2.000 porcos,
mas o espírito mal daquela região foi dissipado. Jesus limpou, né, aquela região dos maus espíritos. Mas só que a falta de fé, de conhecimento, as pessoas não compreendem. O que eles leram naquela situação? Perdemos 2.000 porcos. É isso que eles leram. 2.000 porcos. A região é a região de Decápolis. Porcos em Israel fica um negócio meio estranho. Por que as pessoas cultivavam porcos se a lei hebraica não permite consumir a carne de porco? Mas na região da Decápolis ali não prevalecia a lei de Israel. Ali prevalecia a lei romana. Ali era uma região onde Roma falou assim, ó, aqui manda, o que manda aqui é a cultura romana. Então, na região da Decápolis, morava ali judeus que renunciaram de alguma forma às leis do Antigo Testamento e também muitos outros pagãos. Então, era uma região realmente muito forte da presença dos maus espíritos. E Jesus dali um exemplo, né? Ele purifica aquela região, pelo menos a região ali perto do lago, aonde Jesus desembarcou. Mas as pessoas olham, pela ausência da fé, a perda dos porcos, e não o milagre da salvação daquele homem e a limpeza dos espíritos. Então, tenhamos essa visão aprofundada na fé. Às vezes perdemos um carro, perdemos um apartamento, perdemos até uma propriedade, não sei em que circunstâncias acontece uma perda de um bem físico qualquer. Mas quando você faz a releitura da sua vida, quando você observa direitinho quantas coisas Deus não fez na sua vida e construiu um homem ou uma mulher melhorada, livre, liberta de todos os males e opressões. Então, na visão da fé, você consegue encontrar na perda física, material, alguma coisa, algum proceder de Deus, o que faltou naquela região. Por isso pedimos a Deus agora, em nome de Jesus, que nos dê um coração puro, como foi dado a Santa Jacinta Merascote, que ela também soube administrar a sua riqueza em favor do pobre, que possamos também, com a misericórdia do Senhor, atendermos o grande chamado de Deus, que é observar o irmão, o sofrimento do irmão, e que possamos viver intensamente o que foi no escrito hoje, na primeira leitura, que o nosso sofrimento é só uma pequena visão da graça que foi preparada para nós em Jesus Cristo. E que o Santo Evangelho nos faça abrir o olhar do nosso espírito para que entendamos o mover de Deus na nossa vida. Às vezes perdemos para podermos ganhar. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique essa pregação junto ao WhatsApp da família, Instagram, Facebook, da forma que você quiser. Está livre, mas anuncie a palavra de Deus, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando e precisamos de almas fortes, destemidas no Senhor, para aguardar o Senhor que vem. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.